Que bom estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, no programa Reavivados por Sua Palavra. E eu estou com a Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 4, com muitas orientações, muitas dicas, muitos conselhos de Deus. O capítulo 4, a despeito de não constar aqui, não aparece no capítulo 4 o nome de Deus, mas o capítulo 4 apresenta muitas exortações que fazem com que nós tenhamos uma vida com mais qualidade, uma vida mais feliz, se nós as obedecermos. E é bom estar com você a cada manhã para a gente orar junto também. Eu sei que você tem as suas lutas, tem a sua correria, tem os seus trabalhos para fazer. Você hoje tem que sair de casa cedo, mas tome um tempo para a palavra de Deus, tome um tempo para a Bíblia e para orar. Deus não pode ficar para depois. Deus tem que ser a nossa prioridade. Primeiro, Deus. Lembre-se sempre disso. Bom, meu querido amigo, eu quero orar com você agora. Lembrando que eu quero dizer para você não esquecer de compartilhar a Bíblia. Tudo bem? Através das mídias sociais, das redes sociais, que são, pode ser o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, enfim, o que você utilizar. Eu quero convidar para que você nos siga no Facebook e também no Twitter, PR Evandro Fávero. E ali nós compartilhamos sementes de esperança todos os dias. Será um prazer contar com a sua amizade em nossas redes sociais, tudo bem? Também eu quero lembrar você que no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com, ali você tem muito material. Ali você tem estudo bíblico, ali você tem mensagens, ali você tem este programa, ali você tem a oportunidade de fazer o seu pedido de oração, o seu pedido de um material específico, um estudo bíblico. Ali você tem a oportunidade, inclusive, de assistir a TV Novo Tempo pela internet ou até mesmo ouvir a Rádio Novo Tempo. Então, vale a pena visitar o portal da TV Novo Tempo. Tudo bem? Eu quero orar com você agora, antes de abrirmos a Bíblia e lermos Provérbios, capítulo 4. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Bondoso Deus, que bom estarmos juntos. Eu, o Senhor e todos os telespectadores da TV Novo Tempo. Estar junto com este internauta que assiste-nos pela internet. É bom estar e contar com a presença deles também. Onde quer que estejam, no Brasil ou fora deste país, nós, nesse momento, clamamos e pedimos que o Senhor venha atuar poderosamente na vida de cada um, atuando com tuas mãos poderosas, dando-nos capacidade e sabedoria para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 4. Selecionei alguns versos aqui. O versículo 1 diz: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Os pais podem ser instrumentos de Deus para educar, se ele seguir nos caminhos do Senhor. Depois, o texto diz o seguinte, o versículo 2, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. A palavra doutrina é a palavra Torá, que pode significar a palavra de Deus. Então, vos dou boa doutrina, vos dou uma boa palavra. Ou seja, o que Provérbios 4 está apresentando aqui, o que ele frisa, é a importância do lar piedoso para transmitir valores. Pais que amam a Jesus, pais que obedecem a seus mandamentos, pais que são fiéis, transmitirão bons valores para os seus filhos. Pais que vivem o que falam, que praticam aquilo que ensinam, vão transmitir valores para os seus filhos, valores nobres para os seus filhos. Ok? Vamos seguir então com os versículos de Provérbios capítulo 4. Quero citar agora para você o verso 5. Lembrando que depois, quando você ler o Provérbios capítulo 4 sozinho, você certamente vai sublinhar, vai pegar a sua caneta e você vai sublinhar outros versos que eu não sublinhei aqui. Vamos ver? No capítulo 5 nós lemos, no versículo 5, adquire a sabedoria. Presta atenção agora porque o verso 5, o verso 6 e o verso 7, eles estão conectados. Então, veja, o verso 5 começa dizendo assim, adquire a sabedoria. Você lembra qual é a definição de sabedoria
logo lá no capítulo 1 de Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, quando o versículo 5 começa dizendo assim: adquire a sabedoria. Em outras palavras, querido, ele está dizendo assim, primeiro Deus. O verso então diz: adquire o entendimento, tem a ver com dedicação. Não te esqueça das palavras da minha boca, tem a ver com lembrança, tem a ver com permanência, com fidelidade. Depois o verso 6 diz: não desampares a sabedoria. Tem a ver com, primeiro, Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não te esqueças de Deus. Então, verso 5, adquire conhecimento sobre Deus. Verso 6, não se esqueça de Deus. E o verso 7 diz assim: o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Olha que interessante. Qual é o princípio da sabedoria? Adquire a sabedoria. Ou seja, primeiro Deus. Primeiro Deus. Lembre-se lá do capítulo 1. Por que nós precisamos ter Deus como primeiro da nossa vida? O próprio verso 6 fala: ame-a, ou seja, ame a sabedoria, ame a Deus, e ela te protegerá. Percebe? Então, primeiro Deus no verso 5, primeiro Deus no verso 6, primeiro Deus no verso 7, e Ele nos protegerá. Que grande lição, não é mesmo? Lembramos aqui de Mateus 6,33, buscai, pois, o Senhor, o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Ele nos protegerá. Deus tem que ser o primeiro, que isso seja sempre bem vivo na tua mente. Depois, nós lemos o verso 10 aqui, eu selecionei o verso 10. O verso 10 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Parece uma palavra de carinho, Deus falando com muito carinho para seus filhos. Ouve, filho meu. Lá em 1 João, no capítulo 2, verso 1, João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E aqui também o autor de Provérbios capítulo 4, que é Salomão, ele também usa essa expressão de carinho. Filho meu, aceita, ouve as minhas palavras. Esse é um apelo que Deus faz a cada um de nós todos os dias. Filhinho, escuta o que eu te ensino através da Bíblia. Nossa tragédia é que nós ouvimos, nós até lemos, mas muitas vezes não praticamos. Por exemplo, Provérbios fala para nós não falarmos fofoca, em vários provérbios. E às vezes nos pegamos falando mal de outra pessoa. Provérbios fala também para nós respeitarmos os pais, e muitos filhos que sabem, que conhecem esse ensinamento, muitas vezes não respeitam os pais que têm. Provérbios fala para que os pais eduquem seus filhos no caminho do Senhor, e muitas vezes os pais não compram materiais religiosos para os filhos, não incentivam a leitura da Bíblia, não oram com eles, não os levam na igreja, se levam, chega atrasado. Se tem projetos missionários da igreja, não envolvem os filhos, não levam os filhos para campanhas evangelísticas. Então nós sabemos o caminho e muitas vezes não fazemos. Provérbios está aqui, são palavras de Deus. Salomão foi só um instrumento do Senhor. Deus está falando conosco com muito carinho. Ouve, filho meu, os meus ensinamentos. Coloque em prática, não deixe de lado. Porque se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado. O versículo 10 diz assim: os teus anos se multiplicarão. Você lembra lá dos 10 mandamentos, quando fala do mandamento de honrar pai e mãe? Diz que devemos honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus tem prazer, Ele é o autor da eternidade, Ele é eterno e Ele tem prazer em nos dar longevidade com qualidade de vida. Mas para isso a gente tem que ser mais dedicado ao Senhor. No versículo 11 ele diz: no caminho da sabedoria eu te ensinei, pelas veredas da retidão eu te fiz andar. Deus nos ensina. No versículo 18 ele diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora.
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fantástico esse verso. O que significa que você não vai conhecer tudo de uma hora para outra. Mas se você tiver interesse no seu coração de conhecer a verdade, Deus vai revelar a verdade para você, no seu tempo certo. Jesus certa vez disse assim para os seus discípulos: tenho muito que vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Vai chegar o tempo que vocês vão conhecer cada aspecto da verdade. Então, a vereda dos justos é como a luz que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A luz do sol que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Ou seja, Deus quer nos ensinar. Deus quer nos transmitir valores. Entendeu? E Ele nos vai dar sabedoria para entendermos a sua palavra, se nós tivermos o desejo do coração de aprender. Um outro versículo que eu queria citar para você é o verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre transformação. Ele está falando sobre cuidado. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado com os lugares que você frequenta, porque nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Então, se os sites da internet que você acessa são sites imorais, são sites perigosos, com mensagens satânicas, sites de violência, promíscuos, então, meu amigo, certamente você vai ser transformado por aquilo que você está vendo. Entendeu? Então, o texto diz o seguinte, cuidado, vigie a sua mente, cuidado com o que você vê, guarde as entradas da alma, os seus olhos, os seus ouvidos, porque nós somos transformados. Pondera nisso. O versículo 26 diz assim, pondera a vereda dos teus pés, ou seja, reflita para remover os obstáculos que te fazem tropeçar. Então, o texto de Provérbios, capítulo 4, é um texto que nos leva a refletir sobre as ações pequenas da vida, mas que geram grandes consequências. Grandes consequências. São ações paulatinas, são ações de longo prazo. Ok? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, obediência, fidelidade. Você pode não sentir os efeitos da infidelidade ou do que você vê, come, escuta, agora, mas vai sentir no futuro. Então, desde já seja fiel, desde já ouça a palavra do Senhor, tudo bem? Eu quero orar com você então, pedindo a bênção de Deus para a tua casa e principalmente para que você possa decidir seguir o Senhor todos os dias. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. Quero te louvar porque o Senhor ouve as nossas orações. Que os princípios de Provérbios, capítulo 4, sejam ouvidos, estudados e praticados por todos nós. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dirija. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.